Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do duelo entre Fortaleza e Flamengo. Eu tava com saudade de falar do Leão já, tava com saudade de falar do Lá. Eu gosto muito do Fortaleza, mas infelizmente nosso Leão tem tido resultados negativos, né? Mas vamos torcer aí para ver se ele ganha o Flamengo. O Flamengo pode poupar jogadores titulares. Ainda assim o Flamengo é muito forte, mesmo poupando. Então o Fortaleza vai ter que jogar muito para conseguir aí os 3 pontos diante da sua torcida no Castelão. Vamos trazer aí o Zé Elias, o Pirral, o Rafa Marques debatendo a partida. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza e dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Fortaleza. Inclusive, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu vou trazer uma provável escalação. Ligando com o jogo de quarta-feira na Libertadores, o Racing não vai jogar no final de semana porque tem eleição para presidente no país, eleição presidencial argentina. O Flamengo vai ter esse desgaste. Um ou outro titular vão estar em campo. Você acha que isso, de alguma maneira, faz o Felipe pensar ainda mais na escalação inicial? O fato de saber que o adversário vai estar completamente descansado? Eu acho que sim. Eu acho que tudo interfere no planejamento específico para o jogo. É evidente que o fato do Racing não entrar em campo é uma vantagem para o time argentino. O Flamengo vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, tem sempre risco de lesão, independentemente de serem titulares ou reservas. São jogadores que podem ficar com uma avaria, um ou mais, e isso tornar o Flamengo mais desfalcado para o jogo de quarta-feira e tudo mais. Agora, eu acho que isso acaba pesando menos na medida em que o fato do Flamengo ter a condição de revezar o seu time titular e colocar em campo contra o Palmeiras para jogar como titulares, contra o Palmeiras, contra o Fortaleza, jogar como titulares, somente aqueles que estejam seguros fisicamente, isso também encurta o problema que é o jogo contra o Fortaleza. Existe um problema? Existe. Embora o jogador de futebol seja condicionado teoricamente, do ponto de vista físico, para jogar quarta e domingo. A condição do atleta profissional é esta. Há casos em que você tem um esgotamento maior, cada biologia reage de uma maneira mediante a sobrecarga de atividades, e aí esses casos merecem um tratamento específico. Agora, no geral, a regra é o jogador ter condições de jogar quarta e domingo. Mas partindo do princípio que o Flamengo faz na Argentina, um jogo que vale a sobrevivência na competição que para o torcedor é a mais importante da temporada, entendo que o Felipe faça algumas rotações. E evidentemente que ele vendo o adversário sem passar por esse mesmo percalço, isso vai ter algum impacto no planejamento dele, Felipe Luiz, para o jogo. Agora, eu não acho que o Flamengo vai mudar a sua característica para jogar na Argentina. Eu acho que contra o Fortaleza, com o time que colocar em campo, tem a obrigação de vencer. O time reserva do Flamengo, com alguns reservas dos reservas do Flamengo. O Flamengo é melhor do que o Fortaleza, independentemente do jogo ser fora de casa. E acho que contra o Racing, o Flamengo tem que manter a sua estrutura de proposição, de tentar ter a bola, sabendo se impor, jogando com a bola e não deixando o adversário tomar as rédeas da partida, como, por exemplo, fez contra o Estudiantes. A última linha de corte do Flamengo na Argentina pela Libertadores, ela foi recente e ela foi muito preocupante. Talvez tenha servido de lição para que não se repita esse cenário no jogo do meio de semana. Birner, a força e a competitividade de Palmeiras e Flamengo são tão grandes que em outros tempos, em outros campeonatos, você dividindo as atenções com uma outra competição, com a Libertadores, em fase final, fase aguda, você podia considerar um empate fora de casa, mesmo contra um time que estivesse lá embaixo, mas que, sabe, mesmo o Fortaleza mal das pernas, jogar no Castelão não é chegar lá e ganhar. E assim, ainda tem esse componente do desespero do Fortaleza tal. Mas a coisa deve ser tão producente em pontos dos dois times até o final do campeonato que este empate pode significar você perder o título. Então tem que ganhar de qualquer jeito sábado
e segurar as pontas na quarta-feira. E vendo, tentando me colocar no lugar do Felipe Luiz, óbvio que ele não vai falar isso, mas ele deve olhar essa rodada com uma chance de... Desgarrar. Desgarrar não consegue porque a diferença é assim, mais... Pensando... De reassumir a liderança do campeonato. Como a coisa é parelha. É uma oportunidade que ele tem e essas oportunidades, a gente vê a tabela de classificação ali, essas oportunidades não podem ser desperdiçadas, porque ambos têm 61 pontos, mesmo número de jogos, só que o Palmeiras tem um jogo a mais. Se o Palmeiras é derrotado pelo Cruzeiro e o Flamengo ganha... Uma vitória a mais, né? Uma vitória a mais, E o Palmeiras ganha e o Palmeiras perde e o Flamengo ganha, ele fica com 3 pontos a mais, com o mesmo número de vitórias. E aí uma rodada, como você cita, de um eventual empate nos últimos 10 jogos, acaba dando a vantagem ao Flamengo, porque o Palmeiras dificilmente busca o saldo de gols do Flamengo. O saldo de gols do Flamengo é impressionante. Então, essa é uma rodada que o Flamengo tem que olhar com muito carinho. E o Cruzeiro tem que aproveitar a chance contra o Palmeiras. E mais do que isso, o Cruzeiro vai para a Libertadores na fase de grupos, mas ele precisa solidificar isso e ganhar do Palmeiras é um resultado muito grande. Então, essa é uma rodada que olhando... E se a gente pensar, né, Bira? Até o Cruzeiro... Pode voltar para a classificação, por favor, Fabrício? Até o Cruzeiro, que a gente já dá meio que fora da briga, caso o Flamengo tropece em Fortaleza e ele, Cruzeiro, vença o Palmeiras... vamos... Na pior das hipóteses para o Flamengo, perder para o Fortaleza... O Cruzeiro ficaria a 2 pontos do Fortaleza, com um jogo a mais que o Flamengo, mas a 2 pontos do Flamengo. Eu não tiro o Cruzeiro da briga do título, não. Você não tira, porque o assunto é futebol. Quando você olha a diferença de qualidade de jogo e a tabela de classificação, você tira. Mas como nós somos precavidos e você está falando para milhares de pessoas... E o print é eterno, você não pode tirar. Eu tô com você. É isso. Eu acho assim. Não, na verdade, o print até preocupa às vezes. Nem sempre, mas às vezes preocupa o print. Mas eu não tiro o Cruzeiro da briga porque essa história, esse discurso que vem lá desde o início, né, do Leonardo Jardim, comprado pelos jogadores, de que não, o nosso campeonato é Libertadores. Não, a gente quer a vaga para Libertadores. Não estamos pensando em título, queremos a vaga para Libertadores. Parece a história do João Sem Braço, né? Aquela fábula antiga. Você vai fingindo que você não quer alguma coisa, mas você quer. No fundo você quer, né? Eu não consigo imaginar o Cruzeiro abdicando desse sonho. É que é cômodo, quando você está falando de uma disputa contra as duas principais potências futebolístico-econômicas do futebol brasileiro, é cômodo você dizer que você não tem armas para duelar com esses caras. Mas, olhando a matemática do campeonato, e o que este campeonato em si já mostrou através dos tempos, eu não acho que seja necessário tirar o Cruzeiro da briga pelo título com tanta precocidade, não. Zé Elias, a vida do Flamengo, em tese, é muito mais simples nessa rodada do que a do Palmeiras, enfrentar o Fortaleza fora de casa. O Fortaleza brigando para não cair. É muito menos indigesto do que receber o Cruzeiro no domingo? Com certeza. Muito menos? Eu acho que sim. Até porque eu acho que foi o Rafa que falou sobre qual Fortaleza, né? Nós não sabemos qual Fortaleza. Eu acho que há uma série de equívocos do Fortaleza esse ano e nós apoiamos. Falamos muito sobre o trabalho do presidente, do Marcelo. Esse ano aqui eu acho que ele fez algumas escolhas que mostram o porquê do Fortaleza estar nessa situação. Renato Paiva, agora o Palermo, ou seja, quando você precisa de um treinador que conhece o ambiente do Brasil, conhece o Campeonato Brasileiro, conhece as necessidades que o time precisaria para justamente sair dessa situação de onde nunca saiu, né? Sempre esteve ali na zona do rebaixamento. Aí você contrata um treinador estrangeiro e nada contra o estrangeiro, nada disso, que vai precisar do tempo para conhecer o elenco, para conhecer como funciona o Campeonato Brasileiro, para ele entender a dinâmica de um dia você jogar em São Paulo, você pega avião, joga em Fortaleza, depois você volta para jogar no Rio. Né? Toda essa logística que o Campeonato Brasileiro tem com as dificuldades, porque você enfrenta bons times. E o seu time você precisa construir e formatar para você poder ter uma ideia de jogo.
eu acho que para o Flamengo é mais fácil nesse aspecto. Do outro lado, eu acho que o Palmeiras vai jogar contra um dos times mais difíceis de se jogar hoje no futebol brasileiro, que é o Cruzeiro, pela ordem, pela organização, pela qualidade dos jogadores. E essa história do Jardim... um time descansado, né? Sim, um time descansado. Cruzeiro que não jogou na primeira semana. E motivado. E aí você tem... No Cruzeiro empate não é ruim. E eu acho que esse discurso do Leonardo Jardim, né, tanto de vencer, é aquele discurso externo para tirar a pressão dos seus jogadores, para tirar a pressão de tudo e dentro do vestiário. E que ainda não é o ano da conquista. Sim, e dentro do vestiário eu nunca vi o treinador trabalhar dessa forma, ficar tranquilo. Quer dizer, nunca não, desculpa. Quando eu estive na Itália, no Bolonha, eu tive o presidente que falou, olha, se nós chegarmos entre o 6º e o 10º, está tudo certo para a gente. Mas dentro de um contexto de você chegar aqui em prorrogação? Acho que foi em 10º. Limite orçamentário, tinha outras coisas que o Cruzeiro não tem. Então, por isso que eu acho que... Eu fico imaginando a reação do Zé Elias ouvindo isso. Ele esfregou as mãos. Tá bom, fiquem tranquilos. Não, para mim foi um... Sei lá, fiz aqui uma viagem no tempo. Não, para mim foi um grande desafio. Acho que um dos maiores da minha carreira, porque tive que mudar a forma de pensar. Sim. Né, para poder me adaptar, porque senão você fica nervoso. E como é que você vai jogar para ficar em 6º? Para ficar em 7º? Até então eu tinha jogado a vida inteira para ganhar título. Sim. E se não ganhasse eu apanhava, né? Porque no Corinthians a pressão naquela época era outra, não é o que é hoje, né? Então tinha tudo isso. O Fortaleza, no meu modo de ver, o presidente errou e tá colhendo, infelizmente, o os Fortaleza frutos, mostra realmente que está muito enfraquecido, né? Sim. Perdeu para São Paulo e Vasco em casa, tendo um jogador a mais durante boa parte da partida. O desafio do Palmeiras é muito mais difícil do que o do Flamengo na rodada, Bina? Incomparavelmente mais difícil. Incomparavelmente? Sim. Não cabe comparação. Incomparável! Tá descansando hoje. Tá de ressaca. Tá descansando, não foi muito legal o jogo. Folguinha providencial. Tá em casa agora. Oswaldo Pascoal, Mestre da o resiliência. profeta. Você acha que tem comparação, Eu tô aqui no Rafa? Terminal Gentileza. Eu tô aqui no Terminal Gentileza, viu, Pirral, que foi inaugurado em fevereiro do ano passado, que é o novo terminal rodoviário urbano do Rio de Janeiro, em frente ao terminal dos ônibus intermunicipais, né? Aqui nós temos atrás, nosso Guilherme Amado, nosso Pedro Gomes, nossa equipe técnica mostrando uma relíquia do trabalho do profeta de Gentileza, que passou décadas pichando palavras positivas e contestando o poder do capital nas pilastras de sustentação do viaduto do gasômetro aqui no centro do Rio de Janeiro, e por ter se tornado uma figura folclórica da cultura carioca, acabou tendo essa homenagem feita pelo prefeito Eduardo Paz, dando nome ao terminal. O profeta Gentileza, que era paulista, de Cafelândia, e morreu em 1996. Então aqui eu estou nesse local e isso está me causando uma certa inspiração. E essa inspiração me diz o seguinte: não tem como dizer nada diferente do que os companheiros disseram em relação à comparação dos jogos. O trabalho do Palmeiras é muito mais difícil do que o trabalho do Flamengo nesse fim de semana. Mas às vezes, a questão do foco, e o foco está, nos dois casos, no meio de semana, pela Libertadores, pode transformar uma inversão nesta leitura. O que eu quero dizer com isso? Talvez a preocupação do Palmeiras em ter uma performance satisfatória que gere a classificação para a decisão da Conmebol Libertadores no meio de semana em casa contra a LDU, gere um comportamento diferente contra o Cruzeiro. E aí, neste caso, a pressão é maior para o Palmeiras do que para o Flamengo. Agora, na teoria, óbvio, comparando os jogos, o Palmeiras tem um jogo muito mais difícil. Pode falar. É que é uma mudança, né, Rafa? Eu acho que em momento algum o Palmeiras achou ou pensou que voltaria de Quito com 3-0. Ah, não. Certamente não estava no plano. Então você muda toda a programação. Fabrício, recupera, por favor, pra gente voltar ao Palmeiras, aquela imagem do Abel Ferreira olhando. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Fortaleza e Flamengo, Campeonato Brasileiro 2025, 30ª rodada. Como eu prometi no início do vídeo, que eu estaria trazendo aqui uma provável escalação do Fortaleza. Na tela tá aí um provável leão para esse sábado, com Breno no gol, Mancuso, Brit, Ávila e Bruno Pacheco, Pierre, Sacha e Pochettino, na frente Herrera, Breno Lopes e Daverson,
uma possível escalação do Leão. E aí, o que você acha dessa escalação? Deixa nos comentários aí a sua opinião. Se você mudaria alguma peça, se você concorda com essa escalação do Palermo, deixa nos comentários aí a sua participação, ela é muito importante. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.